João Pedro era um órfão que transformou sua vida em uma história de sucesso surpreendente, e a senhora Figueiredo, a professora visionária que enxerga seu potencial contra todas as probabilidades, são personagens centrais de uma trama envolvente que atravessa gerações. Albertina, a parceira inabalável de João Pedro, e Elisa, cujo caminho turbulento desafia a esperança, completam este tecido de relações complexas e destinos entrelaçados. Junte-se a nós na jornada de descobertas, superação e a inesperada reviravolta que conecta essas vidas de maneiras que nunca imaginaram. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. João Pedro recostou-se na cadeira, fechando os olhos. Ele havia ficado até tarde no escritório, debruçado sobre os relatórios financeiros de sua cadeia de restaurantes. Os números eram promissores. Naturalmente, havia questões que exigiam sua atenção. Mas isso era apenas parte dos negócios. No geral, seus restaurantes estavam prosperando, o que era de fato encorajador. Anos atrás, João Pedro só podia sonhar com uma refeição farta enquanto lutava contra a fome. Agora, ele era rico, com um negócio de sucesso e contas bancárias substanciais. Ele podia se dar ao luxo de viajar pelo mundo, dirigir carros de luxo e vestir roupas de grife. No entanto, os atrativos de uma vida luxuosa não o apelavam. João Pedro encontrava realização em retribuir. Ele tinha prazer em usar sua riqueza para fazer os outros um pouco mais felizes. Ele doava regularmente para fundos de tratamentos médicos e patrocinava vários orfanatos. A maioria dessas instituições estava na capital, onde ele morava há mais de 20 anos. No entanto, ele não esquecia do orfanato em sua cidade natal. Frequentemente, ele relembrava seus primeiros anos. Eles lembravam João Pedro de sua jornada da dificuldade à força. Além disso, sua história constantemente o lembrava de que muitas crianças no mundo têm lutas semelhantes e precisam de apoio. Seus próprios filhos, Guilherme e Ana, agora são velhos o suficiente para discutir assuntos sérios. João Pedro já compartilhou sua história de vida com eles, incluindo as dificuldades que enfrentou na idade deles. Criados em um ambiente privilegiado, Guilherme e Ana eram solidários com crianças menos afortunadas. E isso trazia um grande orgulho ao pai. João Pedro tinha cautela em não mimar seus filhos excessivamente. Ele não queria que seu filho e sua filha se tornassem indiferentes e egocêntricos. Ele já havia visto o suficiente de tais descendentes de famílias ricas, sua permissividade, indiferença para com os outros, infortúnios e crença de que o mundo girava exclusivamente ao redor deles. João Pedro se esforçava para criar Guilherme e Ana para serem compassivos, empáticos e atenciosos. Sua esposa, Albertina, o apoiava em tudo. Ambos cresceram em um orfanato, em geral. João Pedro foi para um orfanato quando tinha 9 anos. Antes disso, ele cresceu em uma família amorosa. Eles viviam de forma frugal, mas nunca foram empobrecidos. Tinham um apartamento limpo e aconchegante de 2 quartos e um carro velho, que o pai de João Pedro usava para levar a família em passeios ao rio ou às montanhas. A mãe de João Pedro trabalhava como pintora enquanto seu pai trabalhava em uma fábrica. Quando criança, João Pedro nunca ponderou sobre sua situação financeira. Ele se deleitava em sua infância pacífica e ensolarada, prezando suas relações com seus pais e amigos. Os pais de João Pedro nunca discutiam, pelo menos não que ele se lembrasse. Eles nunca elevaram a voz para ele, mesmo quando ele cometia erros. Eles sempre falavam com João Pedro como se ele fosse um adulto, explicando as consequências de suas ações e os resultados potenciais da imprudência. Em resposta, o ímpeto de João Pedro em não decepcioná-los, tomava responsabilidade por suas ações, se destacava nos estudos e evitava causar problemas. Lembre-se, somos apenas nós 3 neste mundo, seu pai frequentemente lembrava, e devemos cuidar e proteger uns aos outros. João Pedro prezava essas conversas. Para ele, sua família se assemelhava a uma equipe unida.
mãe, pai e ele. Eles eram a fortaleza um do outro. João Pedro sabia que seus pais haviam crescido em um orfanato. Ocasionalmente, eles compartilhavam histórias sobre aqueles anos. João Pedro ouvia, cativado, suas infâncias eram drasticamente diferentes da sua própria. Eles tinham tido educadores indiferentes, colegas hostis e vivido em constante fome. Ninguém cuidava deles. João Pedro se sentia afortunado por ter pais amorosos e compreensivos. A ideia de acabar em um orfanato ele mesmo era inimaginável. Ele tinha pais que o amavam profundamente. A única coisa que faltava eram avós. Ele via seus amigos desfrutando de sua companhia, saboreando os bolos caseiros da avó e embarcando em viagens de pesca com o avô. Mas tal é a vida. Seus pais eram os melhores, independentemente. João Pedro sempre se lembraria daquele dia quente de verão. Ele estava andando de bicicleta para sua casa. A sombra fresca dava lugar ao brilho do sol e ao calor. O cheiro de ervas aquecidas enchia suas narinas. Seu leal amigo, Rafael, estava ao seu lado, compartilhando piadas e histórias. Mas, ao notar a multidão de vizinhos em sua entrada, o coração de João Pedro se encheu de temor. João Pedro sabia instintivamente que algo ruim havia acontecido com seus pais naquela manhã. Eles haviam saído para o mercado local em busca de produtos frescos e saudáveis, como sua mãe dizia. João Pedro frequentemente os acompanhava, aproveitando as muitas viagens. Ele apreciava a paz das viagens de carro, a vista cênica de seus campos e colinas e o suave bate-papo de seus pais. O pequeno acidaderejo com o mercado agrícola tinha um charme único, incluindo um cheiro distinto que sua mãe desgostava, mas que João Pedro, de alguma forma, gostava. Era lar de vários animais, cavalos, vacas e cabras, que fascinavam João Pedro, embora fossem comuns para as crianças locais. Mas naquele dia, João Pedro havia escolhido ficar em casa. Seu amigo Rafael o havia convidado para andar de bicicleta no novo parque, que tinha caminhos especiais e uma fonte recém-inaugurada. Seus pais, sempre considerados com seus desejos, concordaram. Tudo bem. Fique em casa se quiser, sua mãe disse, bagunçando seu cabelo com um sorriso. Nós traremos algo gostoso, prometeu o pai, acomodando-se no banco do motorista. João Pedro assentiu feliz. Ele e Rafael ficaram na entrada, acenando para os adultos, sem saber que essa seria a última despedida. Foi um dia maravilhoso. João Pedro e Rafael exploraram novos caminhos, conheceram outras crianças, brincaram na fonte, escalaram árvores, brincaram com um cachorro abandonado e perseguiram pombos. As férias de verão eram realmente o melhor momento. No entanto, aquela tarde dividiu a vida de João Pedro em antes e depois. Procurando por seus pais na multidão perto de sua casa, o menino de repente notou as expressões ansiosas e preocupadas de seus vizinhos. E então, um dos vizinhos finalmente viu João Pedro e Rafael. Ele alertou os outros, e logo cerca de uma dúzia de pares de olhos estavam fixos nos meninos. João Pedro imediatamente sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Senhora Silva, a melhor amiga de sua mãe e uma visitante frequente de sua casa, foi a primeira a abraçar João Pedro. Houve uma tragédia, ela disse, olhando nos olhos dele. Você precisa ser forte. Os vizinhos informaram a João Pedro que seu pai havia perdido o controle do carro, que então capotou em um barranco em alta velocidade. Um buraco na estrada, anteriormente não notado e, portanto, não atendido pelos serviços rodoviários, havia causado o acidente. A área perigosa agora estava isolada para prevenir mais acidentes, mas era tarde demais para os pais de João Pedro. Ambos haviam morrido no acidente. A notícia era difícil de compreender, quanto mais aceitar. Seus pais eram sua rocha, seus constantes. João Pedro desmaiou de choque. Quando voltou a si, estava na casa da senhora Silva. Ela havia chamado uma ambulância,
e os médicos lhe deram uma injeção. Todos olhavam para João Pedro com simpatia, afagando sua cabeça e abraçando-o. Mas a compaixão deles só fazia-se sentir mais assustado. João Pedro não pensava em seu futuro. Ele estava em um estado estranho, desconectado de seus arredores. Tudo ao seu redor parecia desacelerar, e ele se sentia como um observador em sua própria vida. Os vizinhos organizaram um funeral enquanto João Pedro ficou com a senhora Silva, relutante em retornar para sua agora vazia casa. A mulher enviou seus filhos temporariamente para a casa dos sogros e ficou perto de João Pedro, chorando quando pensava que ele não podia ver ou ouvir. Ela tentava se manter calma perto dele, mas parecia forçado. João Pedro não compareceu ao funeral de seus pais. Na noite anterior, ele teve um terrível ataque de raiva, gritando, soluçando, convulsionando. Isso aterrorizou tanto a senhora Silva quanto ele mesmo. João Pedro foi levado ao hospital, medicado e tranquilizado depois. Tudo parecia sem importância. O menino jazia em sua cama de hospital, olhando fixamente para o teto branco. Dias depois, João Pedro começou a se sentir melhor, e a senhora Silva foi autorizada a vê-lo. João Pedro, você terá que viver em um orfanato por um tempo, ela disse com a voz trêmula. Mas eu prometo que vou visitá-lo. João Pedro estremeceu, até então, ele não havia considerado onde ou com quem viveria. Sua mente estava sobrecarregada. A menção a um orfanato o alarmou e assustou. Como isso poderia estar acontecendo? Seus pais, que foram criados em um orfanato, frequentemente lhe diziam quão afortunado ele era por ter nascido em uma família. E agora ele estava destinado a uma instituição similar. Lágrimas surgiram em seus olhos. Ele tentou segurá-las, mas foi em vão. Senhora Silva tentou consolá-lo, prometendo visitá-lo frequentemente e até levá-lo para casa nos fins de semana, se a administração do orfanato permitisse. Mas naquele momento, João Pedro entendeu que estava sozinho. Seu maravilhoso sistema de apoio se fora. Ele teria que navegar seu novo caminho por conta própria, embora naquele momento ele não tivesse ideia dos desafios que enfrentaria. Em retrospecto, vale ressaltar que a senhora Silva e outros vizinhos o visitaram. A senhora Silva visitou mais frequentemente, sempre trazendo presentes. Ela costumava abraçar João Pedro, perguntar sobre sua vida. Mas, com o tempo, essas visitas se tornaram menos frequentes e eventualmente pararam. O menino não se ofendeu. Ele entendeu completamente a situação. Ele teve que amadurecer rapidamente, percebendo que as pessoas estavam ocupadas com suas próprias preocupações, não as de um vizinho ou de um menino jovem. O orfanato ficava fora da cidade, então as crianças não frequentavam uma escola normal. Em vez disso, os professores vinham até eles. No seu primeiro dia, João Pedro sofreu muito nas mãos dos meninos locais para afirmar a dominância deles. Algumas meninas assistiram e riram maldosamente. Quando o tutor chegou, atraído pelo barulho, as meninas alegaram que João Pedro tinha caído, e o menino foi repreendido pelo tutor por sua suposta desajeitamento. Sabe, você fez bem em não reclamar ou delatar, um dos valentões disse mais tarde. Se você tivesse falado algo sobre nós, teríamos feito pior com você. João Pedro não respondeu. Ele não manteve o silêncio por medo de mais punições, nem por desejo de proteger seus atormentadores. Simplesmente sabia que o tutor não se importaria ou ofereceria ajuda. A vida no orfanato era difícil e monótona, adaptar-se a ela foi árduo. Um pequeno quarto privado foi substituído por um dormitório com 10 camas. Em vez das deliciosas refeições caseiras de sua mãe, ele tinha que comer mingau sem graça. Ele era recebido com indiferença e muitas vezes hostilidade, em vez de aceitação e conversas sinceras. Não havia amigos ou vizinhos sorridentes e gentis aqui. João Pedro foi imediatamente desgostado, por 9 anos ele havia sido uma criança favorita,
e agora se encontrava entre crianças que nunca haviam conhecido tal conforto e amor. Muitas delas tinham suportado vidas difíceis e mantinham a crença de que aqueles mais afortunados lhes deviam infinitamente. Portanto, o abuso físico tornou-se parte da vida de João Pedro, tornando cada dia imprevisível. Ele tentou permanecer despercebido por seus atormentadores, mas era impossível quando todos compartilhavam os mesmos aposentos. Ameaçado com crueldade, ele era encharcado com água, tropeçado, insultado, cuspido e tinha objetos jogados nele. No entanto, ele não tinha escolha a não ser suportar tudo com paciência. João Pedro tentou fazer amizade com as outras crianças, não por afeição, mas para tornar sua vida mais suportável. No entanto, achou difícil, pois esses meninos do orfanato, endurecidos e entendendo apenas a linguagem da força, eram vastamente diferentes de seu amigo Rafael. Quando seu ensino começou, João Pedro ficou surpreso e frustrado ao descobrir que as lições eram superficiais, com o nível acadêmico de seus colegas excepcionalmente baixo. João Pedro, que sempre foi um bom aluno, destacou-se logo no primeiro dia. Seus colegas lutavam com tarefas básicas e tinham dificuldade para ler. Finalmente um aluno inteligente, um prazer trabalhar com você, o professor o elogiou. João Pedro sorriu, satisfeito por ser notado e falado positivamente. No entanto, naquela mesma noite, ele foi confrontado por um grupo de meninos no quintal. As meninas, como sempre, mantinham distância e aprovavam silenciosamente. Acha que é o mais inteligente, é? Não se exiba, disseram os meninos com ameaça na voz. João Pedro estava magoado, ofendido e assustado, mas aprendeu bem a lição. Parou de mostrar seu conhecimento em sala de aula e começou a cometer erros deliberados nos testes para evitar se destacar. Albertina estava na mesma turma que João Pedro. Ela não pertencia a nenhum grupo específico de meninas e era amiga apenas daquelas tão quietas quanto ela. Elas frequentemente se tornavam alvos das cruéis piadas de seus colegas. E João Pedro rapidamente percebeu que as meninas podiam ser ainda mais cruéis que os meninos. Elas inventavam insultos para Albertina e suas amigas que o faziam encolher. Também estragavam seus pertences, forçavam-nas a assumir suas tarefas e tomavam os lanches que eram dados às crianças na cantina. Ocasionalmente, brigas irrompiam entre as meninas no pátio, envolvendo mordidas e puxões de cabelo. Os educadores separavam as crianças e as puniam indiscriminadamente. No entanto, algumas crianças eram deixadas ilesas. Como João Pedro mais tarde percebeu, certos adolescentes eram simplesmente intimidadores demais para os adultos, e era mais fácil punir os quietos como Albertina, chegando até a trancá-la em um depósito escuro por 24 horas. João Pedro também passou tempo nesse depósito, muitas vezes sem motivo aparente. Ele achava estranhamente reconfortante, embora fosse silencioso e escuro, um lugar onde ninguém o incomodava. Alguns anos se passaram, e João Pedro e Albertina se tornaram amigos próximos, desenvolvendo até sentimentos românticos um pelo outro. João Pedro mudou durante esse tempo. Ele se tornou mais forte e resiliente, aprendendo a se defender. Muito dessa mudança foi devido a Albertina. Era doloroso assistir enquanto as outras meninas a intimidavam sem parar, e João Pedro não aguentou mais. Um dia, ele viu como as meninas estavam assediando novamente a tímida Albertina e defendeu-a. Ele estava plenamente ciente de suas ações. As meninas inicialmente se surpreenderam. Depois começaram a rir, não apenas um riso, mas uma gargalhada. A mais forte entre elas empurrou João Pedro contra a parede. O impacto foi forte, mas João Pedro se manteve firme e a empurrou de volta. Ele sabia que não era apropriado bater em meninas, um princípio que aprendeu no jardim de infância, mas à sua frente não estava uma menina. Era um monstro, vil, malévolo, impiedoso. Então todas as meninas, que normalmente resolviam conflitos através de brigas verbais e físicas, atacaram João Pedro, apesar de ele estar sozinho.
Ele revidou efetivamente. A verdade era que João Pedro vinha treinando secretamente há algum tempo. Ele usava um saco de farinha no depósito como um saco de pancadas improvisado. Ele fazia flexões e barras. Decidiu adaptar-se às regras do jogo. Se sobreviver neste mundo significava ser o mais forte, então ele teria que ser o mais forte. Você vai se ver em apuros agora, avisou uma das meninas, a líder reconhecida do grupo, e João Pedro sabia exatamente o que suas ameaças implicavam. Eles contariam tudo aos seus amigos e a retaliação por sua audácia era iminente. Problemas certamente estavam no horizonte, mas Albertina, ela o olhava como um herói, um salvador. Sob seu olhar, todos os problemas iminentes pareciam desaparecer, perdendo sua importância. Obrigada, ela sussurrou. Mas o que você vai fazer agora? Eles virão atrás de você. Tudo bem, João Pedro a tranquilizou. Não tenho medo deles. Naquele momento, ele realmente não tinha medo de nenhuma represália. Isso não importava para ele. Tudo o que importava era a maneira especial como Albertina o olhava e seu sorriso. Claro, a retribuição alcançou João Pedro e muito em breve. O que? Você se tornou mais legal? Perguntou um de seus agressores. Mas a pergunta era retórica. João Pedro foi severamente espancado enquanto as meninas ao redor sugeriam várias maneiras de humilhá-lo. Desta vez, no entanto, João Pedro revidou um pouco. Sua retaliação surpreendeu os agressores, que estavam acostumados a uma vítima passiva. Depois disso, eles ocasionalmente vinham em grupos, mas nunca sozinhos. Saindo das memórias, João Pedro esticou-se e desligou o computador, pensando que era hora de ir para casa. Amanhã ele poderia dormir mais, passar tempo com a família. O homem vestiu o casaco e deixou seu escritório. Seu carro estava estacionado atrás do restaurante, perto das lixeiras. De repente, ele avistou uma pobre senhora ao seu lado, vestida com roupas esfarrapadas e tênis velhos. Ela era a imagem da pobreza. Em vez de afastar o sem-teto, João Pedro instruiu sua equipe a deixar comida intocada em recipientes em uma mesa especial perto dos bins. Ele sempre sentiu uma profunda compaixão pelos indivíduos desamparados. Ao detectar a presença de João Pedro, a pobre mulher virou-se para encará-lo. Seus olhos refletiam ansiedade enquanto ela observava sua figura se aproximando. Quanto a João Pedro, ele ficou atônito. Esta senhora, isso é simplesmente impossível, mas ela era muito semelhante à mulher que havia desempenhado um papel-chave em sua vida. O homem examinou seu rosto, e ela também o olhava, estudando-o, anos atrás, enquanto residia em um orfanato, um evento notável ocorreu na vida de João Pedro. Uma nova professora, a senhora Figueiredo, juntou-se à instituição. No seu primeiro dia, a classe testou seu metal com piadas cruéis, tentativas de interromper a lição e até insultos diretos. Os primeiros professores ou sucumbiam ou perdiam a paciência, mas a senhora Figueiredo respondeu com uma tristeza e pena inesperadas. João Pedro, que, como sempre, estava envergonhado de seus colegas, observou a senhora Figueiredo com interesse. Ela era uma figura extraordinária, um fato que ele prontamente reconheceu. A nova professora conduziu uma lição muito envolvente com um vídeo animado. Inicialmente, os alunos riram e tentaram zombar. Mas até os mais indiferentes e disruptivos acabaram se envolvendo. No final da aula, a senhora Figueiredo começou a fazer perguntas. Para surpresa de João Pedro, ele sabia todas as respostas. Conforme ele respondia, a professora assentia em aprovação e sorria, aparentemente impressionada com sua competência. Ela não esperava encontrar um aluno tão capaz ali. Sem mais temer as provocações de seus colegas, João Pedro respondeu livremente. A senhora Figueiredo pediu-lhe para ficar depois da aula. Você é um menino incrivelmente talentoso, elogiou a senhora Figueiredo quando estavam a sós.
O menino percebeu que a professora havia intencionalmente se abstido de elogiá-lo na frente de seus colegas para evitar suscitar inveja. Ele ficou impressionado com sua sabedoria e sensibilidade. Obrigado, ele respondeu. Você claramente precisa estudar em um programa diferente. Seu nível é muito mais alto e poderia ser ainda mais, disse a professora. Eu vi muitas crianças, e posso reconhecer habilidade instantaneamente. Você é muito capaz. Obrigado, João Pedro respondeu novamente, tanto envergonhado quanto encantado. Havia muito tempo que ninguém lhe dava tanta atenção. Amanhã trarei outro livro didático para você. Você deve buscar temas mais sérios. Fiel à sua palavra, no dia seguinte, a senhora Figueiredo trouxe um livro didático brilhante e colorido. Vamos revisar o material com os outros alunos por enquanto. Você não precisa dele. Leia isso. Depois me diga o que entendeu e o que não entendeu. João Pedro mergulhou na leitura e não percebeu como a aula passou rapidamente. Bem, você entendeu algo? Perguntou a senhora Figueiredo com um sorriso, inclinando-se sobre a mesa. Entendi tudo. Só não tive tempo de terminar a leitura. É uma pena. É interessante. Leve o livro com você. Você terá tempo para terminá-lo. Comprei para minha filha, mas ela parece não se interessar. Será útil para alguém, pelo menos. A senhora Figueiredo enriqueceu a vida de João Pedro, tornando-a mais feliz e significativa. As outras crianças também gostavam muito dela. Ela era uma professora única que se conectava com sua classe, não através de humilhação e força, mas por meio de explicações claras e conversas sinceras. Tanto meninos quanto meninas eram atraídos por ela. No entanto, estava claro que a senhora Figueiredo tinha um carinho especial por João Pedro. Mas ninguém mais objetava. Seus colegas notaram o progresso notável de João Pedro na matéria e que ele sempre os ajudava e nunca recusava ninguém, mesmo aqueles que recentemente o intimidaram no quintal. João Pedro lia avidamente um livro após o outro que a senhora Figueiredo fornecia. Mais tarde, a professora deu ao menino um leitor com vários discos. Ler é uma coisa, ouvir é outra. Ouvir podcasts sérios pode ser um pouco desafiador, mas você dá conta. Eu sei, obrigado, mas só João Pedro, o aparelho com dúvidas. Uma coisa dessas é cara. Não é garantido que os meninos não vão levá-lo embora. Receio que não posso aceitá-lo. A senhora Figueiredo pareceu entender tudo. Eu vou arranjar com o diretor. Ele permitirá que você entre na sala de aula em certas horas depois da escola, quando ninguém estiver aqui. Assim você pode estudar. Isso funciona para você? Claro, João Pedro respondeu alegremente. Era encantador fazer sua matéria favorita na serenidade de uma sala de aula vazia. Não era apenas sobre aprender, mas também proporcionava uma grande oportunidade de estar sozinho consigo mesmo. Privacidade. Era isso que João Pedro mais sentia falta no orfanato. E aqui estava perfeito. Agora João Pedro frequentemente conversava com a senhora Figueiredo, não apenas sobre lições, mas eles também se tornaram quase como amigos de verdade. João Pedro compartilhou com sua professora a história de sua tragédia. Era bom compartilhar momentos do passado com uma pessoa simpática. A mulher balançava a cabeça ocasionalmente, suspirando. Oh, tem sido difícil para você, João Pedro. Conversas entre a professora e o aluno capaz nem sempre eram sérias. Às vezes, eles riam e brincavam. Discutiam as notícias, debatiam ou deliciosamente encontravam assuntos em comum. Era tudo bastante envolvente. Um dia, a senhora Figueiredo sugeriu que João Pedro participasse de uma competição regional. A tarefa era escrever um ensaio sobre um assunto atual. Sua imaginação é excelente e suas habilidades linguísticas são de primeira.
Você consegue, ela disse. Não sei, João Pedro expressou suas dúvidas. Afinal, ele era apenas um menino órfão. Outras crianças tinham casas e recebiam tutoria. Como ele poderia competir com eles? Eu sei que você terá sucesso, a senhora Figueiredo o tranquilizou confiantemente. Ela era persistente, e João Pedro começou a trabalhar em seu ensaio, achando a tarefa cativante. Albertina ajudou com o design do projeto e, para surpresa de todos, o ensaio ganhou o prêmio e avançou para o próximo nível do concurso. Ao contrário das etapas anteriores, esta exigia que os participantes estivessem na capital. O formato era o seguinte: cada participante sobe ao palco e recebe uma tarefa do júri para compor um discurso sobre um certo tema. Pensamento rápido, improvisação e imaginação. Você consegue. Você definitivamente consegue, a senhora Figueiredo andava excitada pela sala de aula. Você pode ganhar. Eu sei disso. E a surpresa, um ingresso para o futuro. Matrícula gratuita em uma escola maravilhosa para crianças dotadas. É uma escola prestigiada. Primeiro, as universidades mais prestigiadas fazem fila pelos formandos de lá e depois os empregadores. Você tem todas as chances de ter um futuro assim. João Pedro, já contemplando seu futuro, entendeu a importância de participar da competição. O pensamento preencheu tanto com ansiedade quanto com excitação. Ele temia não estar à altura da tarefa. Eu vou prepará-lo, a senhora Figueiredo assegurou-lhe, como se lendo seus pensamentos. Você é mais merecedor desta oportunidade do que qualquer um. Estudaremos diligentemente, e você vai se sair bem. Essas lições não são suficientes, a senhora Figueiredo se preocupou. Precisamos estudar nos fins de semana também. Vou falar com o diretor sobre você visitar minha casa para aulas adicionais. Você tem um imenso potencial, mas precisa de uma base sólida. Com trabalho árduo, tudo se encaixará. O diretor concordou. E até alocou fundos do orçamento do orfanato para a passagem de ônibus. Não era uma grande soma, mas ajudava. Pela primeira vez em anos, João Pedro se encontrou sozinho na cidade. Ele pegou o ônibus correto e sentou-se em um assento livre. Era emocionante viajar tão livremente pela cidade, olhando pela janela. A senhora Figueiredo o encontrou no ponto de ônibus. Foi um pouco surpreendente vê-la fora do escritório da escola, mas também agradável. Eles passaram pelo jardim público. Conversaram, riram, brincaram. João Pedro de repente imaginou que era apenas um adolescente comum andando ao lado de sua tia ou até mesmo de sua mãe. Eles estão discutindo algo, sorrindo. É uma imagem típica. As pessoas ao redor não têm ideia de que isso é o que a felicidade parece para eles. Está tudo normal. Vida comum. Sim, é maravilhoso o quão estranha e complicada é a vida. Sim, minha casa, ele disse. Olhando para o prédio de 7 andares sem descrição, era uma habitação em pé semelhante a onde João Pedro havia vivido com seus pais. O apartamento que lhe seguia era familiar, espelhando seus pais. 2 quartos, uma pequena cozinha aconchegante, sala de estar. A senhora Figueiredo não era rica, evidente pelos móveis simples e papel de parede barato. No entanto, havia uma atmosfera calorosa e reconfortante que João Pedro conhecia. Sua professora tinha uma filha, Elisa, da mesma idade que ele. Ele estava animado para conhecê-la, imaginando que ela devia ser tão interessante quanto sua mãe. Ele esperava fazer amizade com ela, pois tinha poucos amigos em sua vida. A senhora Figueiredo raramente compartilhava muito sobre sua filha. Eles discutiam uma variedade de tópicos, mas nunca sobre ela. Isso tornava Elisa um mistério para João Pedro. No entanto, assim que Elisa entrou no apartamento, João Pedro percebeu que provavelmente eles não seriam amigos.
Naquele momento, a senhora Figueiredo estava explicando um tópico complexo para seu aluno na mesa da cozinha. A chaleira estava fervendo, e a torta de maçã estava assando no forno, e João Pedro estava ansioso por um agradável chá. De repente, a porta se abriu e uma garota adolescente apareceu no limiar. Ela usava uma minissaia ousada exibindo suas longas pernas finas com joelhos pontudos. Uma blusa justa e sapatos de plataforma grossa. Seus cabelos curtos e oleosos estavam tingidos de uma cor verde estranha. Seus grandes olhos estavam fortemente delineados de preto e seus cílios estavam revestidos com máscara espessa. João Pedro olhou para a garota surpreso. Ele tinha imaginado Elisa de forma diferente. Essa imagem de Elisa o lembrou das garotas agressivas do orfanato. Não era apenas sua aparência. Sim, talvez ela gostasse dessa imagem e todos têm o direito de se expressar, mas era mais do que isso. Era seu olhar frio e espinhoso, seus lábios apertados com desprezo e seus movimentos deliberadamente arrogantes. Olá, Elisa, a senhora Figueiredo sorriu para sua filha. Este é o João Pedro. Eu falei sobre ele para você. Lembra-se, ele está se preparando para um concurso. Olá, o menino acenou para ela, ignorando sua saudação. Elisa virou-se para sua mãe com um olhar arrogante. Tem algo para comer? Não vou demorar. Sim, a senhora Figueiredo se apressou, indo até a geladeira. Ele está no meu quarto, Elisa declarou. E então saiu. Logo, música pop alta veio do quarto de Elisa. Alguns minutos depois, a mulher foi ao quarto da filha com um prato de arroz pilaf nas mãos. João Pedro não queria, mas ouviu a professora instando Elisa a baixar o volume porque o barulho não era propício para o aprendizado. Esta é minha casa. Eu faço o que quero. Se ele não gosta, deveria ir para a própria casa. No entanto, o barulho não durou muito. Elisa fez um lanche e logo estava na cozinha novamente. Desta vez, usando shorts ultra curtos. No que você está olhando? Ela esnobou João Pedro. Você gosta de mim? João Pedro corou. Onde você vai? Quando volta? A senhora Figueiredo exclamou ansiosamente. Ela não comentou sobre a aparência de sua filha porque aparentemente era inútil. Não é da sua conta, a garota retrucou rudemente antes de sair pela porta. Bem, podemos agora prosseguir com a lição, observou a senhora Figueiredo, tristemente. Por quê? Por que ela é assim? João Pedro perguntou claramente surpreso. Depois de um momento, ele percebeu que tal conversa poderia ser desagradável para a senhora Figueiredo. A professora suspirou tristemente, sentou-se em frente a ele e começou a falar. Você está maduro. Agora entende muitas coisas. Eu falhei em educar minha filha corretamente. Eu ensino outras crianças, mas a minha própria está fora de controle. A senhora Figueiredo criou Elisa sozinha. Nunca tinha sido casada. O pai de Elisa era o tipo de homem que evitava responsabilidades. Gostava de aventuras e de correr riscos. O destino de alguma forma cruzou seu caminho com uma garota quieta e modesta que, pela primeira vez em sua vida, tinha ido a uma festa com suas amigas. O que o atraiu nela? Talvez tenha sido simplesmente sua diferença em relação a ele. Uma espécie de apelo exótico. E sendo um homem experiente, ele conseguia facilmente cativar uma jovem ingênua. Ele sabia como ser interessante. Sabia como organizar entretenimentos excitantes. Experimentava diferentes papéis e os interpretava magistralmente, divertindo-se. No entanto, ele desapareceu após uma semana como se nunca tivesse estado ali. A garota se apaixonou por ele e passou muito tempo procurando esse homem enigmático. Mas era como se ele tivesse desaparecido no ar. Provavelmente, ele não era da localidade.
O turbilhão, mas breve, deixou a senhora Figueiredo com sua filha. Na época, até fiquei feliz por manter a esperança de que ele voltaria e me veria com um bebê. Pensei que seu coração seria tocado e viveríamos juntos. Claro, eventualmente percebi que isso era apenas um desejo ilusório. Até esse momento, a senhora Figueiredo havia se formado no colégio pedagógico e conseguido um emprego na escola local. No entanto, ela teve que sair em licença maternidade e o dinheiro ficou escasso. Ela vivia com sua mãe, sobrevivendo com a pequena pensão da mãe e um auxílio infantil ainda menor. A senhora Figueiredo então começou a dar aulas particulares. Ela passava seus dias nos apartamentos de outras pessoas, incutindo o granito da ciência em alunos na maioria das vezes indiferentes. Os pais estavam dispostos a pagar generosamente pela educação de seus filhos, mas os próprios filhos careciam de desejo. A senhora Figueiredo teve que superar a relutância e a preguiça deles, e às vezes até discutir. Não era agradável, mas pagava bem. A avó de Elisa cuidava dela e foi a primeira a notar os sinais de alerta. Ela frequentemente reclamava. Elisa é muito voluntariosa, sempre inquieta e não me escuta. Eu a disciplino, mas ela fica indiferente hoje. Ela deliberadamente cortou meu suéter favorito com tesouras, só para me provocar. Ela observou minha razão enquanto alegava que foi um acidente. Senhora, o que você está dizendo? A senhora Figueiredo retrucou cansada. Ela tem apenas 2 anos e meio. Que vingança! Que desobediência! Ela está apenas explorando o mundo. Isso é normal. A senhora Figueiredo valorizava os momentos em que sua filha corria para cumprimentá-la na porta todas as noites. A primeira coisa que a menina fazia era revirar sua bolsa à procura de guloseimas. E ela sempre encontrava uma barra de chocolate, fruta doce ou pãezinhos saborosos. A senhora Figueiredo tentava agradar sua filha. Afinal, com quem mais ela teria, sem pai? O tempo passou. Ana começou o jardim de infância e a senhora Figueiredo começou a ensinar na escola novamente. Essa transição trouxe novos desafios. Os educadores de Elisa começaram a reclamar sobre seu comportamento disruptivo. Ela mentia, brigava com as outras crianças, provocava os meninos a fazerem travessuras e era geralmente desobediente. A senhora Figueiredo prometeu abordar a situação com sua filha em casa. No entanto, Elisa se comportava como um anjo, levando sua mãe a acreditar que os professores e sua avó estavam difamando-a injustamente. Então, a mãe da senhora Figueiredo faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Foi um tempo terrível e sombrio para a senhora Figueiredo. Mas ela teve que seguir em frente. A partir de agora, a senhora Figueiredo criou Elisa sozinha, que estava prestes a ir para o 1º ano. Foi então que a mulher teve que admitir que algo estava errado. Elisa recusava-se a aprender e não mostrava interesse em ler, escrever ou realizar operações aritméticas básicas. A senhora Figueiredo trabalhava incansavelmente com sua filha, tolerando pacientemente seus acessos de raiva e reclamações. Apenas ameaças pareciam funcionar. Leia esta página, resolva essas tarefas de matemática e então você pode sair. Caso contrário, você ficará em casa. Elisa estava desesperada para evitar ficar confinada dentro de casa, o que para ela parecia uma prisão. Ela gritava com sua mãe, chamava-a de nomes e jogava seus livros didáticos contra a parede. Mas ela acabava tendo que cumprir com as demandas. Naquela época, Ana era fisicamente mais fraca que sua mãe. À medida que crescia, Elisa começou a afastar sua mãe, aventurando-se pelas ruas ou esgueirando-se enquanto sua mãe estava no trabalho. A senhora Figueiredo não conseguia vigiar sua filha o tempo todo. Elisa não voltava para casa depois da escola, preferindo vagar pelo bairro com amigos questionáveis. A senhora Figueiredo estava profundamente preocupada com sua filha, mas não sabia o que fazer. Nem proibições nem trancas adiantavam.
Elisa mentia, desrespeitava sua mãe e até roubava objetos valiosos de casa, presumivelmente para vender em troca de dinheiro para gastar. A senhora Figueiredo notou pela primeira vez o cheiro de cigarros em sua filha de 10 anos, e aos 13 Elisa chegou em casa bêbada. A senhora Figueiredo tentou conversar com sua filha, alertando-a sobre os perigos que a esperavam nas ruas. Mas Elisa apenas sorria condescendentemente para sua mãe, descartando seus avisos. "O que você sabe sobre uma vida livre, sobre a rua?" Ela retrucou. "Você passou sua vida inteira satisfazendo os desejos e expectativas dos outros. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Eu nasci livre, e isso te assusta. Eu não sou nada como você." Elisa perturbadoramente seguia os passos de seu pai, a quem ela nunca conheceu ou viu. Ela era a mesma aventureira fácil, a mesma mentirosa, a mesma atriz, a mesma aventureira, rejeitando as regras como ele. A senhora Figueiredo lutava para desviar sua filha desse caminho, esperando que a educação pudesse vencer a genética. Ela buscou ajuda de psicólogos e psicoterapeutas, tentou se tornar amiga de Elisa e procurou incutir mais força de vontade nela. No entanto, todos os seus esforços foram em vão. À medida que Elisa crescia, o abismo entre elas só se ampliava. Sua relação era marcadamente diferente do vínculo que a senhora Figueiredo tinha com sua própria mãe, que era cheio de apoio mútuo e interesses compartilhados. Elisa parecia ressentir sua mãe pela sua vida simples e intelectualismo mundano. A própria garota se considerava um ideal. Ela podia se dar ao luxo de fazer o que queria. Por exemplo, xingar a professora em sala de aula porque a professora criticava sua aparência ou fumar logo na entrada da escola. Talvez seja apenas a idade, João Pedro sugeriu depois de ouvir a professora. A dor nos olhos da senhora Figueiredo era tão profunda que ele se sentiu compelido a oferecer algum conforto. "É o que eu espero, que a puberdade passe. Elisa vai se acalmar, voltar a si e pensar no futuro. Meu medo é que algo possa acontecer com ela enquanto isso, mas estamos nos desviando do assunto. Você precisa estudar." Abra o livro didático na página 38. João Pedro visitava a senhora Figueiredo todos os domingos. Eles se preparavam rigorosamente para a competição enquanto desfrutavam de chá aromático e deliciosos pastéis caseiros. Eles também se envolviam em conversas fascinantes. A senhora Figueiredo fazia questão de responder todas as perguntas de João Pedro sem deixar nenhuma de lado. Ela emanava sabedoria e empatia. Às vezes, Elisa estava em casa durante essas aulas. Um dia, ela invadiu o corredor. Cheirava álcool e fumaça de cigarro. Suas pernas estavam instáveis. Era fim de manhã, e parecia que Elisa não tinha ido para casa na noite anterior. A garota desmaiou no corredor. João Pedro ajudou sua professora a levar a Elisa inconsciente para sua cama. "É assim que vivemos", disse a senhora Figueiredo mais tarde. Nada parece funcionar com ela. Elisa era ainda mais desafiadora do que as meninas agressivas do orfanato. Aquelas meninas eram endurecidas por suas circunstâncias difíceis e pela necessidade de lutar pela sobrevivência. Mas e Elisa? Ela tinha tudo: roupas, seu próprio quarto e comida deliciosa. O mais importante, ela tinha uma mãe maravilhosa. Certa vez, Elisa insultou a senhora Figueiredo na frente de João Pedro. A mulher tinha apenas perguntado à sua filha se ela voltaria para o jantar. Já irritada, Elisa lançou uma diatribe furiosa contra ela, incapaz de suportar tais palavras. João Pedro defendeu a senhora Figueiredo, que não merecia tal tratamento. Mas Elisa se levantou e deu um tapa em João Pedro tão forte que sua visão momentaneamente escureceu. "Você vai me dizer o que fazer na minha própria casa?" Os olhos de Elisa brilhavam com um fogo ameaçador. Desde então, João Pedro pensou que Elisa estava louca. Doente.
E uma vez João Pedro confidenciou à sua professora sobre suas suspeitas a respeito dela. Não há nada de errado com a psique dela. Quando Elisa ainda era razoável, levei-a a vários psiquiatras. O diagnóstico foi unânime: tudo está dentro dos limites normais. João Pedro nunca discutiu a difícil filha da senhora Figueiredo com mais ninguém. A professora não pediu para ele manter em segredo, mas ele decidiu por conta própria. A única exceção foi Albertina. Eles sempre compartilharam tudo um com o outro. Elisa não percebe a sorte que tem, Albertina balançou a cabeça. Se ao menos eu tivesse uma mãe como a dela. À medida que o dia do concurso se aproximava, um grande problema surgiu. Os participantes tinham que financiar seu próprio transporte. Isso incluía passagens para a criança, o guardião, acomodação em hotel por vários dias e refeições. Não, eu não posso arcar com tal despesa, o diretor do orfanato rejeitou imediatamente a ideia. Precisamos consertar o telhado. Muitas das crianças superaram suas roupas de frio. João Pedro ouviu a senhora Figueiredo tentando persuadir o diretor. Ela argumentou que a participação de João Pedro no concurso era sua chance de ter uma vida normal. Ela também apontou os benefícios potenciais para o orfanato se João Pedro vencesse. Você atrairá muitos patrocinadores depois disso. O telhado será reparado. As crianças terão roupas novas e um campo de esporte será construído. Mas ele tem que ganhar para isso acontecer. Quais são as garantias? Eu não acredito que nosso aluno superará todos em um evento dessa magnitude. João Pedro ouviu cada palavra e de repente sentiu um calafrio. Devido a dificuldades financeiras, ele talvez nem pudesse competir. Todo o seu treino, esforço e esperança teriam sido em vão? Ele tinha um objetivo, um sonho. E agora parecia que havia sido arrancado. Eu vou descobrir algo, a senhora Voller tranquilizou João Pedro, que lutava para conter suas lágrimas. Não se preocupe, nós vamos encontrar o dinheiro. Nós vamos a esse concurso. Você verá. Desde então, a senhora Figueiredo havia abordado incansavelmente a administração e até mesmo empresários da cidade. No entanto, parecia que ninguém acreditava no talento do menino do orfanato. E suas propostas foram ignoradas. João Pedro apreciava os esforços de sua professora, mas já havia aceitado que provavelmente falharia. Parecia inevitável, no entanto, ela conseguiu garantir os fundos. Numa manhã, antes da aula, a senhora Figueiredo se aproximou de João Pedro, que geralmente chegava antes de todos. Nós vamos, informou a senhora Voller a João Pedro, seus olhos brilhando de alegria. Consegui encontrar a quantia necessária de dinheiro. Onde? Como? O menino sentiu seu coração bater no peito como um animal preso. Ainda existem pessoas boas no mundo, a professora explicou vagamente. Apenas na véspera de sua partida, João Pedro descobriu de onde a senhora Figueiredo havia tirado o dinheiro. Como de costume, ele visitou sua professora no domingo. Ele esperava não encontrar Elisa, mas infelizmente, ela estava em casa. E aí, nerd? Está feliz por ir à capital? Elisa zombou dele. Minha mãe pegou um empréstimo por sua causa. Seria melhor comprar tênis de marca para a filha dela. Mas não, ela prefere gastar seu dinheiro em alguma bobagem, como seu concurso inútil. Ela está me irritando de propósito. Senhora Figueiredo, você fez isso por minha causa? João Pedro perguntou à sua professora, corando como se estivesse envergonhado por suas ações. A mulher respondeu, não pense dessa forma. Eu queria ir à capital há muito tempo. Além disso, esta é uma ótima oportunidade. O diretor aumentará meu salário após sua vitória. Isso me ajudará a pagar meu empréstimo. Tudo ficará bem. Após ouvir isso, João Pedro decidiu vencer a todo custo.
Ele não poderia decepcionar a senhora Figueiredo. E de fato, ele ganhou o concurso. De pé no palco sob os holofotes, ele se sentiu calmo e com a mente clara. O tema era desafiador, terrível, mas João Pedro entregou um monólogo que lhe rendeu longos aplausos. Os resultados seriam anunciados no dia seguinte. A senhora Figueiredo estava ansiosa. Objetivamente, você foi o melhor, mas não podemos ignorar a possibilidade de favoritismo ou conexões, ela alertou. João Pedro não estava entre os laureados iniciais, o terceiro lugar não era dele. O segundo lugar ainda não era dele. Enquanto a senhora Figueiredo olhava esperançosamente para o palco. João Pedro quase havia aceitado a derrota. Mas então o apresentador chamou seu nome e o salão explodiu em aplausos. Primeira vitória. Tudo aconteceu tão rapidamente que João Pedro mal teve tempo de compreender. Quando retornou ao orfanato, foi recebido como um campeão. Albertina chorou lágrimas de alegria e a senhora Figueiredo irradiava felicidade por tudo ter dado certo. Pouco depois, representantes de uma escola interna para crianças dotadas vieram buscar João Pedro. Eles passaram alguns dias resolvendo formalidades, preparando documentos e aprendendo sobre o passado do menino. João Pedro percebeu que estava sendo levado para uma nova vida, uma que ele merecia, segundo a senhora Figueiredo. Agora, ele tinha um futuro promissor pela frente. João Pedro estava destinado a se tornar forte, inteligente e rico. Ele havia ganhado o bilhete dourado graças aos esforços da senhora Figueiredo e ao apoio de Albertina. Dizer adeus a eles foi difícil. Eles eram as pessoas mais próximas dele. Albertina estava preocupada com sua partida. Como ela lidaria sem ele nos próximos anos? Quem a protegeria? Isso é divertido? Eu prometi cuidar dela. Ainda assim, a ideia de estar longe de seus entes queridos era assustadora para João Pedro e o enchia de saudade. No entanto, João Pedro sabia que valia o sacrifício temporário. Após alguns anos, ele se tornaria uma pessoa bem-sucedida e abastada. Ele estava determinado a fazer isso acontecer. Então, ele expressaria sua gratidão à senhora Figueiredo e garantiria que Albertina vivesse uma vida como em um conto de fadas. João Pedro conseguiu alcançar o segundo objetivo, mas não imediatamente. Inicialmente, ele passou 3 anos em uma escola interna para crianças dotadas. Era como um palácio, completo com um jardim luxuoso, quartos privativos e salas de aula de última geração. Ele estava cercado por colegas inteligentes e motivados e foi aqui que fez amigos. Eles tinham muito em comum e as amizades se formaram naturalmente. Os professores da escola interna eram atenciosos com as habilidades de seus alunos e trabalhavam para nutri-las. Eram pessoas conhecedoras e acessíveis e interagir com eles era enriquecedor. No entanto, João Pedro não formou um vínculo tão próximo com nenhum deles quanto tinha com sua antiga professora. Ele frequentemente pensava na senhora Figueiredo, esperando que ela não estivesse lutando para pagar aquele empréstimo ou sendo maltratada por Elisa. Após se formar na escola interna, João Pedro foi admitido em uma universidade prestigiada. Ele recebeu uma bolsa de estudos, acomodação em dormitório e continuou a orientação de mentores. Como estudante, João Pedro encontrou emprego com um bom salário e finalmente pôde visitar sua cidade natal. O jovem estava ansioso para ver a senhora Figueiredo e Albertina. Não houve problema em encontrar Albertina, o diretor do orfanato deu o endereço do apartamento onde a garota morava após se formar no orfanato. O apartamento era um lugar sombrio, minúsculo, em um prédio de apartamentos velho e desgastado na periferia da cidade. Albertina havia se formado em escola de costura e estava trabalhando como assistente de costureira em uma loja italiana. Eu pensei que você nunca voltaria, os olhos de Albertina brilharam como estrelas ao ver João Pedro. Você mudou tanto. Eu não poderia te deixar, João Pedro respondeu, abraçando Albertina. Senti tanto a sua falta.
Você não terá que viver aqui mais, nem mesmo por mais um dia. Naquela mesma noite, João Pedro ajudou Albertina a se mudar para o apartamento de seus pais. Ele permaneceu vazio todo esse tempo. Saber que Albertina viveria em melhores condições deu-lhe paz de espírito. Além disso, a ideia de um ente querido viver em sua casa de infância trouxe conforto. Quanto à senhora Figueiredo, ela não pôde ser encontrada. Seu apartamento agora estava ocupado por novos inquilinos. O proprietário nos vendeu 2 anos atrás, disse uma mulher em um roupão que abriu a porta para João Pedro. Ela e sua filha se mudaram para o campo. Eu ouvi. Não sei os detalhes, e não preciso saber. Ele retornou à capital para continuar seus estudos e trabalho. No entanto, ele voltava à sua cidade natal durante todas as férias, onde Albertina o esperava. Após se formar, João Pedro começou a trabalhar no corpo diplomático. Foi-lhe oferecido imediatamente um cargo responsável e bem remunerado. Como a senhora Figueiredo havia previsto, sua vitória em uma competição prestigiada se tornou seu bilhete para uma vida de sucesso. Agora, a vida de João Pedro parecia seguir um caminho cuidadosamente planejado. Tudo parecia se encaixar automaticamente. João Pedro comprou um apartamento na capital, e Albertina mudou-se para morar com ele. Eles se casaram apesar das exigências de seu trabalho. João Pedro subiu constantemente na carreira. Albertina gostava de seu papel como mãe e esposa, e João Pedro fez várias tentativas de encontrar a senhora Figueiredo, mas todas foram em vão. O paradeiro dela se perdeu depois que ela se mudou de seu antigo apartamento. João Pedro queria profundamente agradecê-la novamente e mostrar-lhe suas conquistas para provar que seus esforços não foram em vão. Ele acreditava que uma mulher tão bondosa merecia mais do que apenas gratidão verbal. Anos depois, João Pedro percebeu que seu trabalho no corpo diplomático estava consumindo muito do seu tempo e energia. Ele estava perdendo momentos importantes e alegres em sua vida. Ele perdeu o primeiro dia de escola de seu filho devido a uma reunião urgente e a primeira apresentação de balé de sua filha por causa de negociações cruciais. Então, ele decidiu aventurar-se no negócio de restaurantes quando a oportunidade surgiu. E agora, João Pedro estava olhando para a mulher perto das latas de lixo e não podia acreditar em seus olhos. Essa semelhança era perturbadora, mas certamente a pobre mulher não poderia ser a senhora Figueiredo. Sua professora tinha uma casa, um emprego e, presumivelmente, uma pensão. Olá, João Pedro, a mulher cumprimentou-o com um sorriso triste. Então é assim que você cresceu. Você se tornou bonito, adulto, forte, como eu sonhei uma vez. Senhora Figueiredo? João Pedro falou, lutando para acreditar na situação. A mulher assentiu em afirmação. João Pedro a convidou para entrar em seu escritório e, no caminho, ambos expressaram sua alegria pelo encontro casual, cada um à sua maneira. A senhora Figueiredo sorriu calorosamente um pouco envergonhada, enquanto João Pedro lhe contava animadamente sobre sua vida e quanto tempo ele havia procurado. Uma vez em seu escritório, João Pedro indicou para a senhora Figueiredo sentar-se no sofá aconchegante no canto, reservado para convidados. Ele então preparou café para ela, servindo-o com um prato de biscoitos. Senhora Figueiredo, é simplesmente um milagre que nos encontramos. Pensei muito na senhora, e estive procurando por você por tanto tempo. Queria que você visse no que me tornei. Graças a você. Graças a você mesmo, corrigiu a mulher idosa, olhando para João Pedro com orgulho. Talentoso, persistente, trabalhador. Essas qualidades levaram ao seu sucesso. Você deve perceber que, se não fosse por você, eu não sei no que teria me tornado. Você ainda seria um bom homem sem mim, e ainda teria sucesso, embora talvez não tão cedo. Eu sei quando uma criança tem espinha dorsal. Confie em mim, tenho muita experiência. Por que? João Pedro hesitou, escolhendo suas palavras.
Como você acabou nesta situação? É claro que você se tornou uma velha mendiga. Fale direto, suspirou a senhora Figueiredo. Era evidente que ela se sentia desconfortável na frente de seu antigo aluno, envergonhada por ele vê-la nesse estado. Você pode me contar sobre isso? Tudo bem, assentiu a senhora Figueiredo. É uma longa história, e seu final não é inesperado para mim. Tudo estava levando a isso. Depois que João Pedro foi enviado para uma escola interna para crianças dotadas, a senhora Figueiredo começou a enfrentar problemas graves com Elisa. A garota de 16 anos começou a passar noites em lugares desconhecidos com pessoas desconhecidas, muitas vezes retornando para casa apenas pela manhã, ou às vezes vários dias depois. Ocasionalmente, a polícia a trazia de volta depois que a senhora Figueiredo buscava sua ajuda, já que Elisa era menor de idade. A senhora Figueiredo tentou de tudo para controlar sua filha. Por favor, ameaças, discussões sinceras, mas Elisa permanecia inalterada. A senhora Figueiredo até tentou trancá-la em casa quando ia trabalhar. Mas Elisa, ansiando por liberdade, uma vez escapou através de um balcão amarrando lençóis juntos e descendo do quarto andar. Após este incidente, a senhora Figueiredo parou de trancar a filha em casa, temendo pela sua segurança. Elisa agora só se comunicava com sua mãe usando linguagem áspera. Todos os itens de valor na casa, incluindo as modestas joias da senhora Figueiredo e os eletrodomésticos, desapareceram misteriosamente e uma vez, alguém até levou a máquina de lavar enquanto a senhora Figueiredo estava fora. Elisa precisava de dinheiro para seu entretenimento. A senhora Figueiredo, que havia tentado incutir um amor por livros, teatro e aprender coisas novas desde cedo, estava devastada ao ver sua filha sem outros interesses na vida. A mãe triste culpava parcialmente os amigos negativos da filha por seus problemas. Adolescentes de famílias disfuncionais que nem estudavam nem trabalhavam. Como melhores amigos de Elisa, a senhora Figueiredo via representantes da sociedade com cabeças absolutamente vazias. O estigma da limitação em seus rostos, desleixados, sempre de alguma forma cinzentos e esfarrapados. E essas pessoas de alguma forma tinham uma grande influência sobre sua filha. O jovem corpo de Elisa não aguentava a pressão e ela foi hospitalizada algumas vezes. Os médicos alertaram que, se ela continuasse por esse caminho, os resultados poderiam ser fatais. A mãe aterrorizada decidiu tomar uma ação drástica, mudando sua filha para uma pequena cidade. Ela planejava vender o apartamento, comprar uma casa em uma pequena cidade remota e remover sua filha do ambiente nocivo. Acreditava que o ar puro, o trabalho físico, os laços cortados e a mudança de cenário ajudariam Elisa a voltar a si. Era difícil, deixar tudo, vender o apartamento sem garantias de que Elisa melhoraria. Mas eu tinha que tentar. Eu tinha que fazer algo. Você a levou aos médicos? Claro. Eu até consegui levá-la a uma clínica uma vez, mas ela fugiu e depois se recusou a ver quaisquer especialistas. Ela estava contente com tudo e não se via como doente. Não se pode arrastar uma garota assim para a vida correta com um laço. Inicialmente, ela se recusou a se mudar para a pequena cidade. Então, a senhora Figueiredo teve que ir sozinha. A mulher estava perdida. Ela havia iniciado a mudança exclusivamente pelo bem de sua filha. E ainda assim, Elisa encontrou uma maneira de ficar na cidade, vivendo com alguém de sua companhia. Infelizmente, a mãe mesmo empurrou sua filha para se tornar ainda mais próxima dessas pessoas. Mas então Elisa voltou, zangada, magra e desgrenhada, rapidamente se tornando como as pessoas com quem gostava de passar tempo. A senhora Figueiredo sabia que sua filha estava morando com sua amiga, mas, aparentemente, o apartamento lotado, a falta de dinheiro e os constantes gritos e brigas não se adequavam a Elisa também. Precisando de um lugar para viver, a garota frustrada voltou para sua mãe, que sempre providenciaria comida e uma cama limpa.
A senhora Figueiredo sentiu um leve alívio porque seu plano de trazer Elisa de volta ao caminho certo funcionou. Infelizmente, nada disso aconteceu. Não demorou muito para os antigos amigos de Elisa começarem a visitar a pequena cidade, e às vezes ela viajava os 150 quilômetros para visitá-los na cidade. Além disso, a sociável Elisa encontrou uma turma similar na pequena cidade. Ela começou a frequentar uma casa com um jardim descuidado, um telhado com vazamentos e uma mulher com 3 filhos de homens diferentes que organizava festas sem fim. Um dia, a senhora Figueiredo notou a barriga arredondada de sua filha Elisa, indicando que ela estava grávida. Qual é o problema? Tenho 18 anos e tenho o direito de estar grávida. Elisa deu de ombros quando a senhora Figueiredo compartilhou suas suspeitas. E quem é o pai? Ele é da nossa pequena cidade? A senhora Figueiredo perguntou. Não, ele é da cidade. Mas honestamente, eu não me lembro do nome dele ou como ele é. Nos conhecemos em uma boate, Elisa respondeu, lembrando sua mãe de suas próprias indiscrições juvenis. A senhora Figueiredo segurou seu coração, enquanto Elisa sorria, aproveitando o choque que havia dado à sua mãe. Apesar de sua gravidez, Elisa continuou com seu estilo de vida habitual, bebendo, fumando e desaparecendo na cidade ou na casa da pequena cidade. Os apelos de sua mãe para parar de beber caíram em ouvidos surdos, pois Elisa parecia indiferente ao destino de seu filho não nascido. E isso não é da sua conta. Essa foi a única resposta que a senhora Figueiredo recebeu aos seus apelos. Seu neto, Tomás, nasceu prematuramente. Ele era incrivelmente pequeno e frágil. Sua mãe, Elisa, foi levada às pressas para o hospital maternidade, quando começou a sentir contrações. O bebê nasceu fraco e doente e ficou no hospital, enquanto Elisa recebeu alta. Uma vez livre, ela voltou ao seu antigo estilo de vida, deixando a senhora Figueiredo visitar Tomás e consultar os médicos. A condição de Tomás era grave. O estilo de vida de Elisa durante a gravidez havia impactado negativamente nele, subdesenvolvimento da maioria dos órgãos e sistemas, defeitos cardíacos. O médico disse e acrescentou que, se o bebê sobrevivesse, ele seria um indivíduo com deficiência, necessitando de cuidados por toda a vida. Sua expectativa de vida também provavelmente seria curta. Elisa estava determinada a escrever uma renúncia ao seu filho. Por que eu preciso dele? Ele é um inválido, e eu terei outro bebê, um saudável. A senhora Figueiredo ficou horrorizada com essas palavras. Ela tentou convencer sua filha de que isso era inaceitável. Afinal, ele é uma pessoa viva. Para alívio da mãe idosa, Elisa mudou de ideia. Ela decidiu levar Tomás para casa depois que sua amiga lhe deu alguns conselhos. Essa era a mesma mulher em cuja casa os bêbados da pequena cidade costumavam se reunir. Há auxílios para crianças, se ele é um inválido, é ainda mais dinheiro, foi o conselho. Tomás recebeu alta. Sua chegada não mudou o estilo de vida de Elisa. Ela continuou a viver livremente, vindo para casa apenas para comer e dormir em um ambiente confortável. Ela estava recebendo o auxílio de Tomás, o que a tornou ainda mais popular entre seus amigos. A senhora Figueiredo parou de tentar argumentar com sua filha, finalmente percebendo que era inútil. Ela não se culpava pelo que aconteceu com Elisa. Sabia que havia dedicado tempo suficiente à sua filha e feito tudo o que podia para criá-la adequadamente. Não era culpa dela ter falhado. Agora, a senhora Figueiredo dedicava-se a Tomás, providenciando seus cuidados médicos, auxiliando em seu desenvolvimento e levando-o aos médicos. As pessoas, incluindo os médicos, perguntavam onde estava a mãe da criança e por que essa avó estava criando. Mas a senhora Figueiredo mentiu para todos, alegando que sua filha estava trabalhando arduamente para sustentar seu filho e que ela, a avó, estava apenas ajudando a jovem mãe com seu filho deficiente. Não, a mulher não tinha vergonha do comportamento de sua filha.
Ela havia deixado de temer o julgamento das pessoas há muito tempo. Seu medo era diferente. Ela temia que sua filha pudesse perder os direitos paternais e que seu neto Tomás fosse levado embora. Era improvável que ele fosse deixado com a avó devido às más condições de vida, sua idade avançada e sua renda escassa. Portanto, a senhora Figueiredo encenou essa peça pelo bem de seu neto. Então Elisa trouxe para casa seu marido, um homem grosseiro, com os olhos vermelhos e turvos de beber constantemente, e anunciou que ele agora moraria com elas. A senhora Figueiredo pensou que as coisas não poderiam piorar ou ficar mais difíceis, mas estava enganada. Esse homem, Alexandre, fez sua vida um inferno. Ele esvaziava impetuosamente a geladeira, sem se importar com seu conteúdo. Ele não se importava que essas frutas ou leite que a senhora Figueiredo comprava para Tomás com seu último dinheiro. Alexandre nunca limpava depois de si mesmo, o que desagradava tanto a Elisa quanto a senhora Figueiredo se algo desagradasse. E às vezes até recorria a grosserias. Para piorar as coisas, os amigos de Alexandre começaram a visitar sua casa regularmente. Era insuportável. Eles ficavam acordados a noite toda na cozinha, xingando, rindo alto, enchendo a casa com fumaça de cigarro, tilintando copos e às vezes até brigando. Tomás se revirava no sono enquanto a senhora Figueiredo sentava-se ao lado dele. Ela tinha medo de ir dormir. E se houvesse um incêndio ou algo assim? Não, ela tinha que estar alerta. Elisa, por outro lado, estava contente com tudo. Eu não poderia ir embora. Como eu poderia deixar Tomás com eles? A senhora, enxugando lágrimas repentinas, disse: Tomás, ele me amava. Eu era sua única esperança. Eu suportei tudo isso por ele. Eu teria ido embora há muito tempo. Na verdade, foi o que eu fiz quando Tomás disse. O menino deficiente tinha previsão de viver uma vida curta desde o início. Ainda assim, a senhora Figueiredo se apegou à esperança de avanços médicos e ao poder da medicina moderna. No começo, o bebê parecia estar indo bem, mas depois pegou pneumonia, o que foi fatal para sua saúde frágil. A senhora Figueiredo foi ao hospital com ele. Então, a criança foi transferida para a unidade de terapia intensiva. E então ele morreu. A senhora Figueiredo chorou por dias depois que os médicos entregaram a terrível notícia. Elisa e seus amigos também lamentaram. Mas seu pesar vinha da perda de sua fonte de renda. Bem, teremos mais bebês, ela deu de ombros no final. Não é difícil fazer isso. Alexandre sorriu ao ouvir esta conversa. Foi então que eu percebi que não podia mais viver com minha filha. Esta criatura fria, aterrorizante, desumana. Eu arrumei minhas coisas e fugi para a capital. Minha pensão é pequena e minha filha uma vez pegou empréstimos em meu nome. Agora os cobradores deduzem da minha pensão. Eu recebo quase nada. O tempo está passando e logo acertarei todas as minhas dívidas. Eu vivo em um albergue, sem um espaço só meu, mas é preferível a suportar as travessuras de Elisa e Alexandre. Muitas vezes luto para encontrar comida, então eu ando perto de restaurantes. Às vezes, eles deixam comida para o sem-teto. Eu nem sabia que você estava tão bem assim, meu querido. João Pedro balançou a cabeça, lutando para compreender o que acabará de ouvir. A senhora Figueiredo, uma professora gentil, compassiva e talentosa, estava vivendo de uma maneira tão terrível. Seu coração doía por essa mulher notável. Ela não merecia tal destino, mas as coisas agora mudariam para melhor para ela, acredite ou não, João Pedro começou. Eu estive procurando por você por muito tempo, apenas para expressar minha gratidão. Agora que te encontrei, você terá seu próprio apartamento aconchegante e limpo, semelhante ao que você costumava ter. Você é uma excelente professora que ama seu trabalho e as pessoas precisam do seu conhecimento.
Tenho amigos cujos filhos precisam de aulas extras. Eles ficariam enormemente gratos por uma tutora como você, e eles pagarão bem. Confie em mim, então você pode trabalhar meio período como tutora, se quiser. Claro. Eu não quero impor a você, João Pedro. Considere isso o pagamento de uma dívida. Deve ter sido desafiador para você pagar o empréstimo que você fez para me enviar para o concurso. E honestamente, essa ajuda não é um fardo para mim agora. Estou apenas feliz. Eu também quero que você conheça meus filhos e minha esposa, Albertina, ficará encantada em ver você. A senhora Figueiredo sorriu ao olhar para seu ex-aluno. Sim, também estou ansiosa para conhecer seus filhos e ver Albertina. Estou tão feliz por você. Obrigada, João Pedro. A senhora Figueiredo estava realmente contente. Apesar de seu destino amargo, ela sabia que agora poderia ter um caminho aberto à sua frente. E não como havia sido antes. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.